Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime. Não esqueçam, de deixar o like aí, tá bom? É importante, muito importante para que esse vídeo seja enviado para mais pessoas e a gente aumente cada vez mais a nossa comunidade de pessoas que querem saber e se manter informadas, tá bom? Vamos começar hoje com o IBAMA mandando multa em banco que libera financiamento para gente que desmata o cerrado brasileiro. Vamos lá. IBAMA multa Banco do Brasil, BNB e BSA em 3 milhões e 600 mil por financiar desmatamento ilegal. Então vamos lá, o IBAMA multou o BB, Banco do Brasil, o BNB, Banco do Nordeste e o BASA, Banco da Amazônia, em 3,6 milhões de reais por oferecerem crédito a proprietários rurais acusados de desmatamento ilegal no Cerrado brasileiro. O nome da operação é Operação Caixa Forte, deflagrada nesta quarta-feira, ontem, dia 19, e mira instituições financeiras que concederam crédito rural para fazendas embargadas por desmatamento ilegal, o que contraria a legislação ambiental e as normas do Conselho Monetário Nacional. O duro é isso, os 3 bancos multados são estatais, cara, que são os que costumam concentrar maior parte das modalidades de oferta de crédito rural. O IBAMA cruzou ofertas desses créditos com áreas embargadas. Foram lavrados pelo menos 10 autos de infração, de acordo com informações obtidas pela Folha, essa matéria é da Folha, tá? A maior multa foi aplicada ao Banco do Brasil no valor de 2,754 milhões de reais. A autuação, tarará. O Banco do Nordeste recebeu um total de 850.200 reais em multas, e o Banco da Amazônia foi alvo de 4 multas que somam 30.500 reais. Muito bem. As instituições não se posicionaram. Tem uma foto aqui tão triste do Cerrado brasileiro e como está sendo desmatado. Cara, é muito triste isso, tá? É o segundo maior bioma em extensão do Brasil, o Cerrado, superado, obviamente, apenas pela Amazônia. Ai, cara, e reduziu 25% no desmatamento do Cerrado em 2024, atingindo 8.174 quilômetros quadrados. A área desmatada total equivale a mais de 1 milhão de campos de futebol. Segundo o IBAMA, o desmatamento no Cerrado está diretamente associado à expansão de áreas para a agricultura em larga escala, principalmente para a produção dos commodities brasileiros, que são soja, milho e algodão. Tá? Soja é o campeão de desmatamento. Coitada da soja, não tem culpa, né? Mas o uso que se faz das áreas desmatadas para plantação de soja. Muito bem. Lembra ontem que eu falei daquele infeliz, daquele senador que disse que queria enforcar a Marina? Muito bem. O Plínio Valério, ele tomou uma bronca do Alcolumbre e ele reclamou da bronca e não se desculpou. Ele reclamou da bronca que levou do presidente do Senado e ele não voltou atrás. Ó as aspas desse sujeito. Se eu quisesse ser machista, eu estava ferrado. Aí ele vem com a velha desculpa. Presta atenção nessa. Eu sou cercado de mulheres, então querem imputar a mim, presidente Davi. E o senhor deveria ter conversado comigo antes de fazer isso, porque pegou mal pra cacete. Pegou mal. Por isso é que eu estou aqui. Eu estou aqui, disse ele. Caramba, eu acho... ele falou que foi em tom de brincadeira. Então vem com a desculpa de que foi brincadeira e de como que eu posso ser machista se eu sou cercado de mulheres. Eu tenho uma novidade pra você, viu, Valério? Todo machista tem mãe. Todo machista tem mãe. Vários machistas têm esposa, têm filhas, e mesmo assim não aprende. Não adianta nada. Continua lá sendo machista.
E aí vem com o negócio do brincadeira. Foi brincadeira. É a velha violência contra a mulher travestida de brincadeira. Tá? É um absurdo. E ele acha que ele não se excedeu. O Alcolumbre falou o seguinte: eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação em um evento. O senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública de uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, onde estava que não enforcou a ministra Marina Silva. O Alcolumbre, meu anjo, não é que ele não pode falar em um evento, ele não pode falar em lugar nenhum isso aqui. Nem ele, nem ninguém. A gente não pode falar um absurdo desse. Não importa se está num evento, se ele está tomando uma com os amigos no boteco, não pode falar isso em lugar nenhum. Ninguém pode falar isso em lugar nenhum. Aí, após essa fala do Alcolumbre, ele veio à tribuna para se defender, o sujeito. Eu poderia, assim, chegar aqui, me desculpe, eu me excedi. Eu não me excedi. Eu brinquei. Talvez fora da hora, mas não me excedi. O imbecil ainda não entendeu. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas está arrependido? Não, porque eu não a ofendi. Ai, ai. É isso aí. Tá? Então, e ele disse que estão fazendo uma tempestade em copo d'água. A ministra disse o seguinte: com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo. Só os psicopatas são capazes de fazer isso, disse a ministra. Então eu tinha trazido isso ontem, não tinha tantas informações, agora está aqui com mais falas dos envolvidos, tanto da ministra, quanto do Valério, quanto do Alcolumbre. Assim, não adianta, a gente fala mais um pouco, a gente fala de novo e as pessoas não entendem, não são capazes de perceber que estão cometendo um crime. Isso é um crime, tá? Mas não enxerga, é impressionante, não se enxerga. Outra notícia aqui um pouco preocupante, vamos lá. Distrito Federal registra primeiro caso de sarampo desde 2020. Um caso de sarampo, uma mulher com idade entre 30 e 39 anos e histórico de viagens internacionais. A pasta informou a Secretaria de Saúde, do Distrito Federal que a moça não precisou ser hospitalizada e a doença evoluiu sem complicações. Aspas para a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. A paciente apresentou os primeiros sintomas em 27 de fevereiro e as manchas vermelhas na pele surgiram em 1º de março. A confirmação ocorreu após exames laboratoriais realizados no Laboratório Central do Distrito Federal e na Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, a Fiocruz. De acordo com a Secretaria, no ano de 2020 foram registrados 5 casos de sarampo, todos importados, como registrado essa semana. Já o último caso da doença com transmissão local foi identificado no Distrito Federal no ano de 1999. Então, não é uma epidemia, não é para se preocupar, mas é para se vacinar. É para manter a carteira de vacinação das crianças em dia. Tá bom? Lembra que morreu gente de sarampo nos Estados Unidos esse ano, porque não teve vacinação. Na Europa também, por conta da pandemia, as pessoas ficaram sem se vacinar e ainda não se vacinaram. Precisa se vacinar. Precisa vacinar as crianças, tá bom? A tríplice viral lá. Então, levem para vacinar filho, filha, sobrinho. Não vão ser negacionistas vacinais, né? Por favor. Outra aqui contra a mulher. Agora contra a mulher e negra. Vamos lá. Advogado é investigado por ataque racista contra a juíza. Eu acho engraçado isso aí, ele é investigado. Ele escreveu um negócio numa petição. Presta atenção nisso aqui. A juíza Helenice Rangel, do Rio de Janeiro, foi alvo de racismo em uma petição encaminhada pelo advogado José Francisco Abud em um processo. Abud escreveu na petição trechos como magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites. Um advogado escreveu isso numa petição para uma juíza negra. Aí vai ser investigado. Para que tem que investigar, meu Deus do céu? Tá aqui, tinha que estar preso já. No documento, o advogado também se refere a decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das sinhás das casas de engenho.
Meu pai do céu, cara. Abud já é investigado internamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Ah, juiz Helenice. O juiz Leonardo Cajueiro de Azevedo, que assumiu o caso após a magistrada se afastar, óbvio, né? Encaminhou um processo ao Procurador-Geral da Justiça, pedindo que o advogado seja investigado por racismo. É muito lento, né? Não tem que ser investigado, ele escreveu, tá aqui a prova. Então, por racismo, injúria racial e apologia ao nazismo. Putz. Assim que tomou conhecimento do caso, a presidente da OAB do Rio de Janeiro, a Ana Tereza Basílio, determinou à corregedoria a imediata abertura de investigação para apurar a conduta do advogado. Essa matéria está no G1, tá? E eles tentaram contato com o advogado José Abud e ele não respondeu. Aí o Tribunal de Justiça do Rio manifestou solidariedade à juíza e tal. Juíza Helenice Rangel de Campos dos Goitacazes. Cara, que absurdo. O que eu falei ontem, né? O cara é um advogado. Então ele estudou, ele se formou, ele se graduou, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A estupidez humana não quer dizer nada, né? Então bem. Ai, vamos falar de Ucrânia. A Ucrânia atacou base de bombardeios nucleares russos. Atacou com drones hoje uma base de bombardeiros estratégicos da Rússia. As explosões geraram uma enorme coluna de fumaça. A base fica na cidade de Engels, a 700 quilômetros das linhas de frente da guerra. Lá ficam os aviões soviéticos Tupolev Tu-160, conhecidos como cisnes brancos, que têm capacidade nuclear. Essa foi uma das ofensivas da Ucrânia mais distantes da fronteira desde o início do conflito, que dura mais de 3 anos. Pois é, tá feia a coisa lá. A gente tá caminhando para uma terceira guerra mundial logo, viu? Porque tá lá, tá a porcaria de Israel, não a porcaria de Israel, a porcaria do Netanyahu atacando Gaza. Hoje eu vi um negócio que eu não tive coragem de trazer para cá, mas uma criança falando pra mãe, falou: mãe, eu tô cansado, eu quero morrer, eu prefiro morrer. Cara, se isso não mexe com você, você tá morto por dentro. E o Zelensky, que estava dando uma entrevista, né, falando da Ucrânia, tava batendo papo com os jornalistas, o Macron ligou para ele no meio do negócio e falou: pô, posso te ligar daqui 15 minutos? É fantástico, os caras devem ser amigos, né? E a França tem realmente uma ligação muito forte com a Ucrânia, principalmente o Macron com o Zelensky. Eu vou trazer uma atualização de uma notícia que eu trouxe essa semana, do vazamento de petróleo lá no Equador. Coisa tá feia lá, tá? E obviamente que tem que ser os povos originários para correr atrás, né? A principal organização indígena do Equador exige respostas sobre vazamento de petróleo. Eles não deram uma estimativa ainda, né? A empresa lá a Petroequador, mas a ideia é de que vazou pelo menos 200 mil barris de petróleo, tá? Está afetando 500 mil pessoas, segundo as autoridades. Não fizeram um levantamento ainda do impacto ambiental, óbvio, os bichos que se lasquem, né? Dizem que a declaração de emergência não será superior a 60 dias e tem como objetivo destinar todos os recursos. Então eles pararam também de exportar, pararam de usar o oleoduto, não estão exportando os barris mais. E o ponto é, aspas aqui, estamos falando de 500 mil pessoas afetadas porque temos uma comunidade hídrica que reúne vários municípios que compartilham o abastecimento da mesma estação de tratamento de água, disse ao canal Teleamazonas o Vico Vilaces, prefeito da cidade de Esmeraldas, capital da província. A Petroequador afirmou que as operações do SOTE serão reiniciadas essa semana, é o oleoduto, tá? A empresa ainda não tarará. O biólogo marinho Eduardo Reboledo, da Universidade Católica, na cidade de Esmeraldas, indicou ao canal Ecoavisa que devido à poluição não há formas de vida na água. Matou tudo que tinha na água. Dos rios Caple e Vite, nos quais flui uma mistura de petróleo com água. No mundo rural de Esmeraldas, o serviço de água potável é limitado. As pessoas dependem muito dos rios. As pessoas ocupam a água dos rios, enfatizou Vilaces. Ele também reportou que somente na capital provincial, a 100 quilômetros de onde ocorreu o vazamento,
há 213 mil pessoas afetadas e que o petróleo se estendeu através de afluentes até o rio Esmeraldas, manchando as águas do Pacífico e comunidades ribeirinhas como o balneário de Atacames. O governo declarou emergência ambiental na província, onde há um refúgio de vida silvestre. Ai, cara. Então é por isso a gente fala. Eu não tem que furar, não tem que ficar procurando petróleo. Isso daí é uma desgraça, uma desgraça. O mundo tem que investir. Olha a notícia que eu trouxe ontem. O planeta vai demorar talvez milênios para se recuperar da merda que a gente está fazendo com ele e as pessoas continuam. É de lascar. Vamos terminar com uma notícia boa? Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 20 de março. O que é dia 20 de março? É o dia da felicidade. E o Brasil subiu 8 pontos no ranking mundial da felicidade. Obviamente que agora a gente tem um presidente que pelo menos tenta cuidar do país, não é mesmo? 2025 o Brasil está na 36ª posição e é o segundo país da América do Sul mais bem colocado, atrás do Uruguai em 29º. A Argentina está em 42º e o Chile em 45º. Ai, cara, maravilhoso isso. São considerados os seguintes fatores para avaliar a felicidade de uma sociedade: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade, de generosidade e percepção de corrupção. Vamos ao top 20? Tudo ali num pedaço da Europa, que vocês vão ver qual é. Finlândia é a primeira. Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia, Holanda. Tudo ali, num pedaço da Europa, né? Que é bem tranquilo ali. Aí depois, Costa Rica, Noruega, Israel, Luxemburgo, México, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Bélgica, Irlanda, Lituânia, Áustria, Canadá, Eslovênia e Tchequia. Muito bem. Prestem atenção numa coisa aqui. Só tem um país do hemisfério sul, dois na verdade, vai. Austrália e Nova Zelândia, nessa lista dos 20 primeiros. O resto é tudo do hemisfério norte, né? Porque hemisfério sul só, né? Austrália e Nova Zelândia são ótimos países, né? Pois é. Então tá aí. Aqui tá explicando da dopamina, serotonina, tudo que a felicidade faz. A gente tenta ser feliz, mas o Brasil não deixa, não é mesmo? Então é isso. Essa foi a edição desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025 do Cidadania S.A. Conseguindo trazer... tem umas notícias aqui, só umas curtinhas. O Eduardo Bolsonaro disse que só volta ao Brasil quando o Moraes sair do STF. O Alexandre de Moraes, inclusive, deu um jantar na casa dele ontem. Tá 40 dias que ele convidou uma galera e só foi gente grande. O Alckmin tava lá, o Hugo Mota, o Alcolumbre, 7 ministros do STF, o Dino, até o Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, tava lá. Falei que o Alckmin tava. Outros juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Um monte de gente estava lá. Isso é para mostrar o quão forte Alexandre de Moraes é. E para ver que ele não vai ser dobrado por um Zé Pamonha que nem esse aqui. E essa coisa de anistia não vai passar. Não vai passar. Porque se passar pelas casas, o STF vai barrar por conta da inconstitucionalidade dessa proposta, tá? Então, quem trouxe essa informação do jantar foi a Daniela Lima, como sempre, fantástica. Fantástica, tem lá no blog dela na Globo News, no G1 também, né, no site. E tem aqui, presidente da Comissão de Saúde da Câmara tentou reduzir imposto para refrigerantes. É uma maravilha. O Brasil não deixa a gente ficar em paz, né? É difícil ser feliz aqui. Como diz aquela frase, procure saber das coisas, mas não muito, que senão você chora. Agora sim. Muito obrigado quem assistiu. Essa foi a edição desta quinta, dia 20 de março de 2025 do Cidadania S.A. Um bom fim de quinta, uma ótima sexta para todo mundo e até amanhã.